Entrevista de Sebastião Soares de Souza Júnior, entrevistado por Lígia Scalise, Barcarena, 19 de julho de 2025, projeto 30 anos Alu Norte, entrevista número ALU HV020. Esse é o nosso 20º entrevistado. Sebastião, eu vou pedir para você começar falando seu nome inteiro, sua data de nascimento, dia, mês e ano, e a cidade onde você nasceu. Bem, eu sou o Sebastião Soares de Souza Júnior, né? Nasci 31/7/60, em Belém, do Pará, ali na que hoje é a 25 de setembro, por trás do Bosque, Rodrigues Alves. Alguém te contou como é que foi seu dia de nascimento? Não, assim, com detalhes não, né? Só falou que deu tudo certo. Foi no hospital? Foi. E o teu nome? Alguém explicou por que Sebastião? É porque o meu pai era Sebastião Soares de Souza Neto. Aí ele colocou Sebastião Soares de Souza Júnior, para dar uma sequência, né? Quem eram seus pais? Era o Sebastião Soares de Souza Neto e Silvina Monteiro de Souza. De onde eles são? Eles nasceram em Cafezal, município próximo ali de Igarapé-Açu, Maracanã. Pará? Pará. E você sabe como que eles se conheceram e foram parar lá em Belém? Bem, eles eram vizinhos, né? Aí se conheceram lá em Cafezal mesmo, né? Eles casaram, tiveram a primeira filha, minha irmã mais velha nasceu ainda lá. E depois eles vieram para Belém para uma busca de melhores resultados, né? Em busca de trabalho, de coisas novas. Eles vieram, tinha só a minha irmã mais velha. E vocês são quantos irmãos? Nós somos 5. E mais um de criação, né, que a minha mãe criou antes dela ter o primeiro filho, ela criou um que era sobrinho dela. Então, o nosso irmão mais velho era de criação. Depois ela teve 3 meninas, aí eu sou o quarto, né, e depois meu irmão mais novo. Meu caso teve um caso interessante, né, porque como já tinha 3 meninas, aí não esperava mais que viesse um menino, né. Aí quando eu vim, ela disse que foi uma festa. Como que era a vida deles no momento que você nasceu? O que eles faziam? A minha mãe era costureira, né? Na realidade os dois, né? Meu pai fazia terno também, ele era alfaiate, né? Que chamavam na época, né? E a minha mãe era costureira. E a vida deles era uma vida apertada, uma vida difícil? Sim. Eles vieram para cá e minha mãe trabalhou em supermercado, até para ajudar, né? Na sequência da nossa criação. Ela largou a costura, foi para o supermercado, trabalhou muitos anos. E o meu pai continuou, depois ele passou a adquirir um carro e passou a taxista, né? Aí começou a rodar como taxista. Como que eles pareciam fisicamente? Olha, eu sou um pouco dos dois, né? Só que o meu pai era um rosto mais fino, né? E a minha mãe um rosto mais, como é que eu diria, mais redondo, né? Então, né? Era muito bonita a minha mãe. Pequenininha? É, 1,65 m. E o cabelo? Cabelos longos, lisos. A gente talvez um pouco mais puxado para liso mesmo, né? E o do meu pai já era para um lado mais encaracolado. E emociona falar deles? Emociona. Uma memória boa, né? Sim. Eu não tenho mais meu pai. Mas minha mãe está aí. Ela tá com quantos anos? 90. Bem ainda. Mora em Belém? Ela mora em Belém. Hoje ela mora com a minha irmã. Aí a gente ainda está com ela, não conseguiu mais ficar na casa dela. Sozinha, né? Ela sempre quis ficar na casa dela. E hoje ela não pode mais ficar sozinha. Como que era a casa que vocês cresceram? Era bons momentos. Nossa casa era bem grande o terreno, né? Ali na Vileta, próximo a Duque. Depois que a gente saiu da 25, a gente passou para a Vileta. Então era um quintal muito grande. Então lá a gente jogava bola, cemitério que chamavam, né? Na época que eles pegavam, tênis de quadra. A gente comprava aquela raquete, jogava tênis.
Meu irmão mais novo, ele é 2 anos mais novo que eu. Então a gente jogava bola direto. Tipo assim, chovia, a gente ia pro quintal. 8 horas, 9 horas da noite a gente tava jogando bola. Só nós dois. Foi muito boa a nossa infância. E na rua, a Vileta na época era, chamava de pedregulho, né? A rua. E a gente jogava a bola naquele pedregulho. Agora com a turma toda da rua, né? Era muito bacana. Você e seu irmão eram mais próximos porque eram dois meninos? Sim, nós éramos bem próximos. Nós éramos mais novos e os dois meninos, né? Que o meu irmão de criação já era o mais velho. Né? Já era uma diferença muito grande. E suas irmãs? Minhas irmãs elas sempre foram também muito de esporte, né? Eu tenho uma irmã que ela foi atleta do Pará, né? Hoje ela é do Rotary hoje, né? Ela é diretora dessas modalidades esportivas, né? Ela já foi da Federação de Atletismo. Ela lida com tudo isso, foi atleta do Pará, ela corria, fazia atletismo. Hoje ela está nos bastidores. Qual o nome dos seus irmãos? Hã? O nome deles? O Adamir é o mais velho, né? Que é o de criação. Depois veio a Sônia, filha mais velha, depois a Sandra, depois a Silvia. Aí veio eu, Sebastião, né? Meu pai me homenageou com o nome dele. E Silvandro, mais novo. Todo mundo conhece. Todos conhecem. Porque meu pai era Sebastião e a minha mãe Silvina, né? Então eles seguiram a linha de manter todos com essa. E você falou, né, que a sua chegada foi uma festa. O que você lembra? O que te contaram? Assim, dessa época, assim, eu não tenho muitas lembranças, né? Minha mãe dizia que eu era muito chorão, né? Que eu era o mais chorão de todos, mais tolo que ela dizia. E ela dizia que eu era o mais querido da minha avó, que era a mãe dela, né? Ela dizia que eu era o mais querido. É o filhinho, né? Como que eles eram como pais? Eles eram calmos, bravos? O meu pai era muito calmo. Ele falava pouco, né? Não era de muitas palavras. Ele conversava, mas não era assim de se envolver muito. Minha mãe não, minha mãe sempre foi daquelas que queria resolver tudo, né? Chegava, ia no colégio, ver se a gente estava no colégio mesmo. É daquelas mães mesmo que, corujinha mesmo, para saber cada passo que a gente dava, né? Ela era bem rígida nesse aspecto. Andava mesmo, queria saber de tudo, controlar tudo. Inclusive meu pai também. Inclusive meu pai tinha que andar na linha dela também. Quais eram as regras de casa, assim, que você lembra? Olha, primeiro era deixar tudo organizado, limpo, né? Estudar. Ela sempre colocava bem a parte de estudar. Ela não queria que a gente, tipo assim, saísse para rua para vender nada, que às vezes naquela época tinha coisa. Não, eu trabalho para trazer tudo para dentro de casa. Não quero vocês na rua, né? Ela sempre foi desse aspecto de manter a gente, como se fosse manter, preservar, né? Não, vocês estão aqui é para estudar, para cuidar da casa, não é para sair. Aí como a gente tinha um ambiente bom e uma área muito boa, era a rua que vinha para dentro de casa. Os colegas, né? Os colegas que vinham para jogar bola lá para casa, essas coisas. Aí realmente a gente não precisava sair muito mesmo. E você me falou que você teve uma infância boa. Você lembra de algum momento, às vezes um aniversário que marcou, um Natal? Olha, nós tivemos vários, né? Assim, de comemorações, né? Um que marcou foi mais na parte já quando ela já estava mais velha, né? Porque ela foi começando a perder um pouco a memória, né? Então a gente sempre, todo ano, queria fazer mais coisas para ver se ela interagia, para ver se ela se lembrava, né? Aí foi quando a gente fez mais festa para ela, foi quando ela ficou mais velha. Mas enquanto criança, você tinha festa de aniversário? Tinha, mas assim, as lembranças são poucas já dessa época. Aí, na parte de infância, na parte de infância mesmo, eu já lembro mais a parte já depois dos 10, 12 anos, que aí já tem uma lembrança melhor. E dos 10, 12 anos, você tinha algum sonho? Você queria ser alguma coisa?
Olha, o que eu sonhava, sempre sonhei, foi ser tipo piloto de avião, aeronave, espacial. Eu tinha esse sonho. Não consegui, mas eu tentei ainda buscar. Meu sonho era pilotar avião. Até astronauta, né, a gente ficava olhando aquelas coisas, né, pensar nisso. Até hoje, né, a minha mulher, ela diz que eu assisto muito isso, né? Ela me pega sempre assistindo essas séries de universos, aquelas coisas. É um tema muito interessante para mim, sempre foi. E você sabe de onde que ele começou? Você viu na TV? Ah, não sei de onde começou, sei que foi pela TV mesmo, assim, de começar a ver, né? Começou pelo o Homem lá na Lua, né? A gente vendo aquilo. E também as filmagens de avião, né? Sempre achei muito bacana, né? As aeronaves, que pilotar, ter aquele controle, né? Você dentro de uma máquina, voar literalmente, né? É muito bacana. Você era um menino sonhador, Sebastião? Sim, eu sempre pensava nos bens, né? Para frente, né? Eu tive a minha primeira mulher, eu tive um garoto que é o Michel, que é o mais velho, né? Aí desde lá, né, eu comecei a pensar, nessa época eu tinha 22 anos, aí eu comecei a pensar, eu tenho que buscar alguma coisa melhor, né? Para conquistar, né? Que agora eu já tenho um filho e não sabia que depois ainda vinha mais, né? Mas naquela época, como eu estava muito inseguro, né? 22 anos, estava saindo da escola técnica, aí foi quando eu comecei, acho que ali eu comecei a virar adulto, né? Comecei a virar a página deixar o menino para trás. Esse menino ainda, pensando nele aqui, como é que foi a adolescência? A adolescência foi muito bacana, foi legal mesmo. Ah, me conta. Eu fiz adolescência muito esporte, né? Desde colégio, joguei muito handebol, voleibol, e isso tudo competitivo, né? Eu sempre fui competitivo, sempre consegui futebol. Eu ganhava dinheiro jogando futebol amador, né? Para jogar, né? O pessoal dizia, amador, mas a gente ia jogar em certos lugares, eles pagavam para me jogar, né? Que eu não era profissional. Não cheguei a treinar em time profissional, mas não fui para frente nesse aspecto, né? De virar um profissional do futebol, mas o pessoal disse que eu era muito bom de bola. Qual que era a posição? Jogava no meio campo, assim, tipo o que chamam hoje volante, né? Meio campista ali, nessa faixa de campo que eu gostava de jogar. E você queria ser profissional? Na época eu queria sim, mas eu fui levado muito também pelas coisas boas, né? Que proporcionavam dinheiro, uma cervejinha aqui, uma festa ali. Aí eu não fui um cara disciplinado, né, como atleta, né, para seguir o lado profissional. Aí eu acho que essa falta de disciplina aí me atrapalhou. E futebol era uma paixão também para torcer? Sim, sim. Para quem que você torce? Eu sou do Papão. A minha família toda né? Desde os meus pais, todos eram Paysandu e a gente foi crescendo sempre com Paysandu. E isso também fez parte da adolescência? Assistir o jogo, torcer em casa? Sim, bastante. Porque como a gente gostava muito de bola e tinha um campo de futebol no quintal, né? Então isso é a nossa adolescência, infância, foi tudo principalmente a adolescência, né? Foi tudo voltado mais para o futebol do que para os outros esportes. Por exemplo, que a minha irmã fez atletismo, aí eu tinha o meu cunhado, que ela também era atleta. Aí eu ainda cheguei também a me arriscar no atletismo, mas eu não gostei muito. Rapidamente eu saí. Era muito esforço. E na adolescência, essa escola era estadual, particular? Era tudo estadual. Quando eu estudei naquele colégio Dom Pedro II, na Lomas, ali bem ao lado do Bosque, né, que a gente morava lá próximo. Aí também estudei no Jarbas Passarinho, que é um colégio por trás do Bosque também. Aí depois que nós mudamos para Vileda, aí eu passei o Colégio Rodrigues Pinagé, que é no Chaco, tudo do governo, né?
E depois eu fui para a escola técnica. E você era um bom aluno? Sim, Gostava de estudar? gostava. Agora, eu tinha um estilo de estudo meio diferenciado. Por isso que a minha mãe às vezes ia ver se eu estava lá, né? Porque, por exemplo, na escola técnica, a gente usava aquelas batas, né? Era mais bata que a gente colocava por cima. Aí, e não precisava farda, né? Aí eu pegava em casa, eu colocava, saía pronto, pegava a bata, embolava, botava no bolso. Aí pegava, eu não usava caderno no colégio, né? Eu usava papel maço, né? Aquelas folhas. Aí eu dobrava tudo, botava no bolso. Aí eu chegava na escola, né? Botava a bata, desembrulhava o papel e assistia a aula e ia anotando. Aí quando eu chegava em casa, eu pegava o caderno, a minha folha, né? Passava para o caderno. Aí eu dizia para ela, eu estudo 2 vezes. Quando eu anoto, né? E quando eu chego em casa. Geralmente eu não precisava estudar muito depois para a prova, porque isso já me dava um respaldo bom de entendimento, sabe? Aí ela, só que a mamãe desconfiava disso. Dizia, pô, mas tu não leva caderno, tu sai daqui pronto, como é que tu vai para a escola? Eu digo, eu vou, mãe, eu vou. Aí de vez em quando ela ia lá, dessa incerta, sabe? Desconfiada, mas será que esse cara vai mesmo? Será que esse cara está indo mesmo para a escola? E todas as vezes que ela foi, eu estava lá. Você não era de faltar. Às vezes faltava, mas não era assim, muita coisa, né? Só quando era alguma coisa especial. E tinha muitos amigos na escola? Tinha. Eu jogava handebol na escola técnica, né? E lá não... foi mais handebol que eu jogava na escola técnica. E eu também era bom de handebol. Então eu tinha vaga em todos os times que se formavam lá, né? Então o ciclo de amizade lá dentro era bem grande mesmo. E esse irmão estava perto na escola também? Não, ele não fez escola técnica. Meu irmão, né? É. Não, ele fez fez também do estado, mas não escola técnica. E a escola técnica era em quê? Era Técnica... que curso? É. É metalurgia que eu fiz lá. E por que você escolheu isso? Pensando na Obras. Você já tinha em mente? Sim. Quando eu fiz, já fiz a prova, né? Já pensando na Obras. Que era o que, naquela época, né? Pelo que se ouvia falar, era a empresa grande que poderia, tipo assim, dar maiores e melhores oportunidades. Então já me preparei, já foi o curso justamente para pensando na Obras. Mas você era um rapaz que gostava de esportes. E a metalurgia entrou onde, assim, no interesse, gostar de metalurgia? O primeiro passo foi pensar que, como a Obras era uma metalúrgica, né, que seria trabalhar com alumínio, né, e eu também avaliei, né, o que é que precisa para lá, né. Eram os cursos de eletrotécnica, metalurgia, mineração também menos, mas também poderia, né, e o que encaixava melhor foi a metalurgia, para buscar o acesso, né, de ter um respaldo, um curso técnico para poder entrar. Porque se fosse, por exemplo, só com segundo grau, né, que chama hoje, né, era mais difícil. E tendo curso técnico, não. E realmente foi isso que me colocou rapidamente também na Obras. E você tinha na família seu irmão de criação ou alguém que estava por esse caminho também? Não, Foi sozinho mesmo? sozinho mesmo. Aí depois eu trouxe, esse meu irmão mais novo ainda chegou a trabalhar aí, como eletrotécnico, eletricista. Né? Já tinha trabalhado? Qual foi seu primeiro emprego? Quando foi? Na realidade eu entrei, na época, como eu falei, quando nasceu meu filho, né, eu digo, pô, tem que ganhar algum dinheiro também, né. Aí eu entrei na época tinha o grupo Pão de Açúcar em Belém, ali aquele da José Malché ali, né, que era um grupo Pão de Açúcar, né. Eu entrei no extra de final de ano, aqueles que é contratado, né, para trabalhar só o período de final de ano, na parte de crediário do Jumbo, que era o Jumbo ali, né, do grupo Pão de Açúcar, né. Aí quando eu cheguei lá, aí eu trabalhei em dezembro, eles gostaram do meu trabalho, aí me contrataram. Aí eu passei quase 3 anos lá, eu cheguei a encarregado de cartão de crédito do Jumbo. Foi o seu primeiro emprego, Jumbo. então? Foi. Antes você só ganhava um dinheirinho jogando futebol? É. Fazendo uns bicos assim? Uhum. Então, quando é que você entrou no Pão de Açúcar, no grupo Pão de Açúcar?
Acho que foi por volta de 82, mais ou menos. E já tinha se formado no curso técnico? Ainda não, tava me formando. Tava faltando acho que 2 semestres. Tanto prova que eu saí, quando eu saí, porque quando eu comecei a trabalhar lá, aí eu tive Peraí, problemas. rapidinho. Só que ela não apareceu ali. Pronto, pode voltar. Eu tive problemas com horário, né? Porque às vezes comércio, né? Tem que ficar até 21 horas, o movimento tá bom, a venda tá muito. E eu estudava à noite. Aí começou a dar um conflito, né? Aí eu tranquei a matrícula. E continuei o trabalho, né? E depois de um ano aí, quando já estava já pensando em Elbrás, mudar, né? Comércio, aquela coisa também de ficar até tarde. Aí eu investi as coisas. Agora, não, vou sair do trabalho e vou voltar a estudar. Tá, então um pouquinho antes você conheceu a sua primeira esposa, foi isso? A mãe do seu filho? É, do mais velho. Onde que vocês se conheceram? Lá na Vileta mesmo, né? Ela era vizinha. História parecida dos seus pais. Isso. Aí conheci lá na Vileta. Aí começaram a namorar e aí ela engravidou. Não foi. A gente não ficou muito tempo junto, não. Quando que nasceu seu primeiro filho? 2022. O primeiro, não, 2022. Né? 2000 e... Não. não. 80? 82. Então, 82. qual é o nome dele? É Michel. Nasceu em 82 o Michel. Como é que foi para o Sebastião virar pai? Foi uma barra. É porque eu não... A gente, na realidade, a gente não tinha um convívio assim... Era mais coisa de garoto ainda, né? De responsável ainda. Então a gente se conheceu, foi namorando. E acabou acontecendo, né? Aí quando a gente ficou, vamos ficar junto, não sei, fica difícil ficar junto, né? Aí teve que partir pro... Aí eu fui, né? Ele nasceu, fui conhecer, peguei ele no colo, você é meu filho mesmo. Aí falei pra ela, né? Disse, olha, bora ver que agora tem 2 opções, né? Eu vou, se eu tiver alguma coisa amanhã, ele vai ter. Se eu não tiver, vai ser 2 lisos, né? Mas eu vou correr atrás. Vou correr atrás de conseguir alguma coisa para ele, né? Para colocar, e por isso que eu fui atrás de trabalho logo, né? E como é que foi contar para sua mãe, para seu pai, que você virou pai? E já souberam, depois foi muita bronca, principalmente a mamãe, que ela... O papai só escutava, mas a mamãe deu muito dura, né? E responsável para cima, né? E aí você continuou morando com seus pais e aí trabalhava? Sim. Me conta. Trabalhava, continuei morando lá. Né? Aí não durou muito com essa moça, né? Com a Rita. Aí nós se separamos, né? Na realidade. Aí continuei a vida, conheci outra garota lá, também da vizinhança. Aí com essa foi que aí a gente, como eu já tinha tido essa experiência, né, tipo assim, de vir sem ter planejado, aí eu já pisei no freio, né? Disse, não, bora. Com essa eu já fiquei junto. Ela chegou a morar um pouco lá na casa da minha mãe, né, comigo, que é a mãe do dono da casa. Aí ficamos, aí ela foi... Aí foi quando já surgiu a proposta da Elbrás, né? Que eu estava fazendo já o processo. Porque assim que eu saí do Pão de Açúcar e voltei, já faltava acho que um semestre, aí eu me formei, já mandei currículo, já coloquei. Aí nós entramos Aí chamaram era uma oportunidade de recrutamento da Elbrás para lideranças, com perfil de liderança. Né? Aí foi muitos testes, né? E dessas pessoas entraram 6 comigo. 6 paraenses, 6 paraenses e 1 maranhense nesse processo. Já em 85, né? Eu entrei na Elbrás em 85, na partida da redução 1. Você era um garoto, jovem também. Eu estava com 25 anos. E já era líder. Sim, nós entramos
O processo era para liderança. Nós entramos no cargo de operador 4. O operador 4 era o último nível de operador. Né? Mas, por exemplo, nós nunca fomos operadores. Nós já entramos só no último nível de operador, mas já treinando para líder. Aí, em um ano, eu passei para líder de produção. Em 2 anos, eu era supervisor. E no terceiro, quarto ano, eu era especialista técnico de processo, que chama, né? Na época era técnico de processo. Mas você se mudou para Barcarena? Sim. Como é que foi essa mudança? Sair da casa dos pais pela primeira vez, morar numa cidade nova? Primeiro eu mudei para Barcarena, Conjunto Romeu Teixeira, tipo um alojamento da Albrage, né? Aí eu trabalhava, eles iam do ônibus de Barcarena para Albrage, todos os dias. E aí voltava, a gente ia para Belém só nos finais de semana, né? Dormia lá em Barcarena mesmo. Aí pedi a casa, né? Nessa época estava construindo essas casas. Aí eu como já estava com a Maidana, né? Já convivia com ela, só não queria ter filho ainda. Aí pedi a casa e quando saiu a casa nós mudamos para cá, eu e ela. Foi um choque? Foi muito diferente? Mas foi um choque bom. Para mim foi muito bom. Que queira ou não queira, né? A gente sempre acha que está incomodando. Quando era só eu como filho, não. Mas quando você põe uma outra pessoa, né? A gente se sente talvez que esteja incomodando. Então, para mim, foi um choque de lado bom da coisa, quando saiu a casa aqui. Eu mudei de imediato. E gostava da cidade? Gostei. Aqui, quando a gente chegou, né, não tinha literalmente nada. Nada. Tinha um trailerzinho ali próximo naquela rua diagonal, que o cara ainda vendia lá um refrigerante, tipo uma venda, né? Mas tinha nenhum comércio aqui. Na praia existia uma casa só, no Caripi, né? Naquela primeira curva, era o seu Pedro, acho que chama. Era a única casa que tinha no Caripi. Na primeira curva que você faz. Para lá, para onde dobra, não tinha mais nada para ali. Era só ali naquela esquina que tinha a casa do seu Pedro lá. Isso em 85, 86. E aí você tinha a sensação de que era uma cidade que estava começando junto com vocês? Sim. Porque realmente, literalmente foi isso mesmo. Nós ajudamos a construir essa cidade. A planta, né, da Albrage. Por exemplo, nessa época eu trabalhei na parte da redução 1. Aí eu fui transferido, né, para a redução 2. Aí eu trabalhei na partida da redução 2. Né? Já nessa época já era supervisor. Né? Depois da redução 2, a gente pegou. Aí eu já não fui mais transferido. Teve a parte da 3 e da 4. Só que eu já me fixaram na 2. Eu já fiquei como funcionário efetivo da redução 2. Aí fiquei lá por 10 anos, até o convite para ir para o Norte. E nesses primeiros 10 anos, até um pouquinho mais, né, de Albras, como que era a tua rotina? Trabalhava muito? A parte, por exemplo, logo na partida principalmente, né, era muito porque a gente também estava aprendendo. Estava aprendendo com os japoneses, com o pessoal, principalmente os mineiros, né, que vieram, que já tinham experiência lá de Minas, de forno de redução. Então, para a gente aprender, eu sempre fui daqueles que sempre gostei de me envolver bastante, né, de aprender, não só nos livros, mas ver a parte prática também da coisa, né? Então, para mim não tinha horário. Era sempre colocando atrás de aprender mesmo. E nós tivemos, por exemplo, 2 pontos também que a gente trabalhou muito, foi a greve, né? Não lembro bem o período de greve, e o outro período foi o blackout, que foi uma parada de energia aí, acho que mais de 12 horas, parada grande de energia, então nós perdemos quase que todos os fornos. Chegou ao ponto de tipo assim, talvez vai ter que fechar isso aqui, porque, né? Que, por exemplo, os fornos de redução, né, o alumínio líquido ele fica dentro do forno líquido. Com a falta de energia, foi só solidificando, né? Porque você tem 2 fontes de energia, né? O anodo e o catodo embaixo, que é o fundo do forno, é o catodo. E o anodo é o que coloca para
corrente passar, né? A corrente passa por dentro do alumínio. Aí é ela que faz o alumínio ficar líquido ali. Quando começou a solidificar, depois que voltou para partir, aí a gente partia segurando uma tampa de forno como escudo. Porque quando você colocava o anodo em cima do alumínio solidificado, né, dentro da cuba, e passava a corrente, aí ela como se você estivesse injetando calor, né, para derreter o alumínio, aí dava aqueles tiros, as pelotas de alumínio projetavam, né? A gente tinha que partir o forno com uma tampa aqui. Né? Era coisa assim de ou mete a cara ou não sai. E aí a rotina era trabalhar e voltar para casa, sua esposa estava lá? Sim. O que vocês faziam para se divertir? Era praia, geralmente era praia aqui em Caripi, né? Era o que tinha. Às vezes eu passei em Barcarena, Guaitetuba, porque realmente na cidade mesmo não tinha alternativa nenhuma. Casa de amigos, rolava muito, né? Churrasco aqui, churrasco ali. Sempre se reunia para buscar realmente um contato, porque não tinha para onde ir. Depois que foi evoluindo, a cidade foi crescendo. Aí hoje já se nota, já tem muitas opções hoje. E naquela época eram pessoas que vinham de fora, mais do que pessoas que moravam aqui? A maioria, a grande maioria. Tinha poucos paraenses, né, na parte aí. Até operadores era pessoal de fora, mineiro, principalmente mineiro, paulista. Pessoas que tinham já experiência nisso, né? Porque aqui, como era a primeira planta nossa no Pará, então o paraense mesmo não conhecia. E você já escutava falar de Alunorte enquanto trabalhava na Albras? Sim, porque na realidade a Alunorte era para partir junto com a Albras, né? Chegou a colocar uns 2 tanques só lá. Aí por motivos comerciais, né, talvez até políticos, aí não, segura a Alunorte, bora focar na Albras. Aí foi que partiu a Albras e a Alunorte ficou na geladeira. Até esses meados aí de 93, quando começou a acelerar e comercialmente subiu bastante, né, os preços do alumínio, e agora vale a pena ter uma refinaria de alumínio. Porque antes você comprava alumínio de fora, né, vinha para o Albras e já adicionava nos fornos da Albras para fazer o alumínio. Aí já depois disse, não, agora vale a pena. Nós temos uma refinaria aqui, capacidade boa, dinheiro estava dando melhor e foi que resolveram dar sequência na construção da Alunorte. E aí como é que foi essa época? Me conta o que você lembra que ficou marcado aí. Olha, eu lembro, por exemplo, né, o meu chefe imediato, né, era o Nelcindo Gonzalez, eu trabalhava com ele já na Redução 2, e tinha o Jorge Aldir, era um outro gerente que era o que ia fazer a transição, né? Estava saindo ficou encarregado, né, das pessoas para ir para o Norte, né? Porque para o Norte poderia ter alguém da Albras, né, se houvesse convite, e o trazer gente de fora também, né? Porque o pessoal da Albras não conhecia também refinaria, né, que é totalmente diferente. Aí o Jorge Aldir me convidou, né? Aí eu fui lá o Jorge Aldir já tinha trabalhado comigo anteriormente. Aí eu fui lá com o Nelcindo, né, que era o meu chefe. Nelcindo, o Jorge Aldir me convidou, vai para o Norte. Quem, rapaz, te convidou? Foi. Sabá, olha, chamamos de Sabá, né? Sabá, olha, todo mundo conhece a refinaria de alumínio. É muita cagada, sabe? É muita bronca. Não vai te meter nisso, porque tu vai ver que não é bom, não. É muito problema lá. Isso tá bom. Aí eu fui lá voltei com o Jorge Aldir, né? Aldir, o Nelcino falou que é melhor não ir, porque ele falou que é muito problema. Rapaz, esse cara tá com conversa, não quer que tu saia, fica te metendo, fazendo essas coisas para ti e tal, né? te metendo medo, falando que... Não liga para isso, não. Ele não quer que tu saia, isso que sim. Aí tá bom, eu voltei lá com o Nelcino, né? E Nelcino, já disse que não é bem assim, não. Porque eu estava querendo, sabe, coisa nova, né? Eu estava 10 anos ali na redução, coisa nova. Viagens previstas para treinamento, tudo, né? Porque o Jorge Aldir já tinha feitado um negócio para mim legal, né? Aí voltei lá com ele e disse, olha, o que tu tá achando? Tá querendo ir? Eu disse, sim. Tá bom, mas vou te dizer uma coisa, é muita cagada, tu vai te arrepender. Tá bom.
mas tudo bem, vou te liberar, mas vai te arrepender. Aí essa história eu conto para o pessoal da refinaria, quando a gente vê que é muito problema mesmo. Aí o pessoal até diz hoje para mim, tá vendo como o Nelsino te avisou. Porque realmente é muito problema numa refinaria, não se compara com a... Porque, por exemplo, a Albras, né, o processo é mais estático, sabe? Não tem muito assim... E a Alumina não, a refinaria da Alumina é muito probleminha, muito equipamento móvel, muita bomba, são milhares de bombas, milhares de tanques grandes, enormes, né? Vocês já foram lá. Então são mais de 1000 tanques que nós temos dentro daquela refinaria. Bomba multiplica aí por 4, 5. E isso quebrando todo dia, né? Porque tem problema, realmente. Aí foi que esse ficou marcado nessa parte e essa história eu conto hoje, né? Virou tipo um folclore, né? Tá vendo? Tá vendo? E você queria ir, Nelsino falava, é só cagada mesmo, esse negócio, só cagada. mas você queria. Sim. Eu não conhecia, né? Por exemplo, eu gosto do que eu faço. É cansativo, mas eu gosto. E nesse começo, você pediu demissão de um e foi contratado no outro? Como é que era? Não, na época era Vale, né? Na época era Vale do Rio Doce. Então a gente foi como funcionário da Vale, tipo assim, de uma área, porque quando foi para a parte de Alunorte, chamava uma área de alumina, por exemplo, a Albras tinha redução, fundição, anodo, catodo e alumina. Ficou uma área da Albras. A Alunorte no início não chamava Alunorte, era alumina, a área de alumina, como se fosse a mesma empresa. Então eu fui para lá como funcionário da Albras. Aí só foi em 1º de agosto de 95 que realmente mudou. Demitiram a gente dia 31 e contrataram dia 1º. Mas a gente fiquei mais de um ano, quase 2 anos, trabalhando para o Norte, mas como Albras. E a partida foi difícil? Foi bastante. Foi bastante. Por exemplo, quando eu fui para o Norte, eu fui como técnico de processo, né? Então eu fui para uma área, quando eu cheguei lá, nós fomos 3 técnicos de processo. Que era 2 para a área vermelha e eu era designado para a área branca. Aí eles, o que falaram para nós? Olha, vocês vão partir, depois que partir, vocês vão estudar o processo e propor melhorias, né? Vocês são aquelas pessoas que vão olhar o que temos, avaliar e começar a propor melhorias, né? Aí quando começou a partida, como eu comentei da agora, eu gosto de me envolver, eu gosto de ir para perto, eu comecei a ir para perto, acompanhar, né? Porque a orientação que eu tinha aqui não precisava, eu tinha que esperar partir, depois que partisse eu ia estudar os dados e propor melhoria. Aí eu comecei a me envolver nas partidas dos calcinadores, né, que é da área branca, e nesse me envolver com partida eu comecei já a conhecer melhor do que muitos que eram da partida, né? Aí o Zé Abílio, que era o gerente na época, né, aí falou com a gerência da área técnica que era para me passar para a área branca. Aí eu nem cheguei a trabalhar na área técnica, né, porque já nessa questão de partido eu fui efetivado na área branca, aí já mudei, já não era mais técnico de processo, supervisor. Porque é o supervisor que já era para tocar o negócio mesmo, né? O técnico de processo era para guardar, para avaliar o processo mais tarde. O que era a área branca? A área branca envolve todos aqueles tanques grandes, precipitação, desde a área 41, quando a gente entra, aquele lado direito todo, ali inicia a área branca. Aí para o lado esquerdo, todos os tanques grandes, os calcinadores, toda a área branca. Que na época que a gente partiu, por exemplo, aí a gente cuidava, o supervisor na época cuidava dali todas as áreas brancas. Hoje está dividida, né? Calcinação e precipitação. Na época era uma coisa só. Como era só 2 fornos, aí a gente tomava conta de todo esse processo. E tinha muita gente trabalhando, muitos homens? Tinha. Tinha muitos alemães. Os calcinadores o projeto é alemão, né? Então veio muito alemão para a partida dos calcinadores. Teve uns que ficaram aí mais de ano aí, os alemães, né? Assim como, por exemplo, os japoneses vieram para os fornos da Albras, os calcinadores da Alunorte foi alemão. Os alemães que a tecnologia era deles, né? Aí eles que vieram para dar o suporte para a gente partir. Eu estou aqui imaginando como é que vocês se comunicavam.
Eles começaram a aprender, mas tinha o tradutor. Tinha o tradutor do lado. Mas depois eles mesmos foram começando a aprender, arranhado, claro, né? Arranhado. Mas ela tinha um tradutor, tanto os japoneses na Obras, como... Porque eu trabalhei com muitos japoneses também, que a gente se comunicava pelo tradutor do lado, né? O cara ficava fazendo a interação entre a gente. E lá no norte foi com os alemães. E os causos aí dos primeiros anos, quais eram? Olha, nós tínhamos um caso interessante também, foi, né? Porque como a gente estava aprendendo, e todo equipamento novo, na realidade, apesar dos alemães que dominavam o processo, mas a gente apanhou bastante, né? Com eles também, né? Mesmo eles aqui, né? E a gente tinha uma pressão grande, né? Da alta gerência, né? Para partir o forno e continuar. Aí nessa época eu estava na partida, nesse dia eu estava lá, né? E não sei se vocês já foram no calcinador, é um prédio, né? O calcinador é um prédio grande aí de 6 andares, mais ou menos. Então vai desde o início e tudo é processo mesmo, né? A alumina está correndo ali naquele... Parece um prédio mesmo, literalmente é um prédio. E a pressão do calcinador estava tão grande que a gente sentia o prédio pulsar. Ou seja, a pressão interna do calcinador estava tão alta que o prédio estava pulsando já. Aí estava com o rádio, né? Me lembro dessa época. Ei, nós vamos parar aqui, a pressão está muito alta. Só que a alta gerência estava lá no rádio, lá na sala de controle, né? Aí um deles falou, acho que o maior falou, não, bora segurar que tá produzindo, tá produzindo. Aí a gente que estava na área estava sentindo que o drama estava feio, né? Você mesmo. Só vamos falar para ele que travou tudo aqui. Porque ele não queria que parasse. Não, agora parou. Desarmou. Porque são sopradores, né? Desarmou o soprador, porque a gente viu que realmente o negócio estava feio. Poderia até descarregar, né? Mas poderia dar alguma coisa, um incidente, vamos dizer assim, né? Então a gente foi por cautela, não. Vamos desarmar aqui, só entre nós aqui, só passar, ó, desarmou o soprador. A vida em risco porque ali. o pessoal, você comenta, né, que esse era o diretor na época, né? Ele era muito rígido e queria que, às vezes, que a gente não fizesse, aí também não podia fazer na frente dele, né? Mas a gente, como lá na área que estava vendo, então se reunimos, né? Desarma aí. Só falamos, desarmou o soprador. Aí ele sabia o que era, né? Aí, tipo assim, não está comigo mais. Equipamento que não aguentou, né? E você gostava dessa correria, dessa pressão, disso tudo? Eu sempre gostei. Eu nunca gostei de escritório. Né? De estar assim, atrás de uma mesa mesmo. Né? Eu sempre preferi, tanto porque da Alu Norte eu troquei de área, na realidade foi sem querer, a coisa foi acontecendo, né? Tipo assim, de área técnica para área branca foi acontecendo, mas por causa desse meu jeito de não ficar esperando. De ir mesmo para a área, tentar conhecer, né, ver. Eu gosto dessa, como diz o pessoal, dessa bagunça aí. E por que parecia ser um bom trabalho? O que eles ofereciam que você via como algo positivo? O que era esperançoso? Olha, por exemplo, o salário sempre foi bom. Né? Desde quando a gente entrou, desde quando eu entrei na Obras, o salário já não se comparava com o que eu ganhava no Pão de Açúcar, nem pertinho, não, era bem longe mesmo. Não. O salário que eu comecei aqui, pelo que eu ganhava, e lá eu já era encarregado de cartão de crédito. Então, o salário é um atrativo, né? Plano de saúde sempre foi um atrativo. Na época, a gente até dizia que era mamãe ao Brás, né? Por causa dos tickets. Ele dava um ticket de alimentação que qualquer restaurante que você fosse, em Belém, aqui, bem que aqui a opção era só mesmo o que já era contratado por ela, né? Mas em Belém, e eram tantos que eu não conseguia gastar. Às vezes eu ia para Belém, convidava amigos de Belém, né? Com família, bora para o restaurante. E pagava tudo com ticket, porque porque realmente era bastante coisa. Então conseguia ajudar seu filho também, né? Sim. Sim. Ele trabalhou comigo aqui. Hoje ele está na parte de engenharia civil, está no Mato Grosso hoje. O mais velho? É.
Aí ele faz engenharia civil, é mestre de obra, ele presta serviço em todo o Brasil, dependendo da onde for fazer a construção, né? Então, hoje ele está em Mato Grosso, aí ele vem, a cada 21 dias ele vem em Belém. Já fez muitas obras aí no Brasil. E esse começo de vida aqui em Barcarena, com a tua esposa, com a Alunorte, como é que era? Qual era a promessa? O que você queria para você? Olha, quando eu vim, eu já tinha esse pensamento, né, de crescimento aqui, né? E eu vi que a oportunidade existia realmente, né? Prova que aí os meus filhos já estudavam aqui. Ah, então você teve outro filho aqui? Sim, porque, vamos dizer, nessa parte, depois do Michel, né, eu conheci a Maidana, aí foi a que veio, mudou para cá comigo, né? Aí aqui nós tivemos um casal de filhos. Depois que a gente mudou, nós mudamos em 86, aí casamos em 87, agora vamos ter filho. Combinando, né? Já partindo daquele princípio lá que está do susto anterior, né? Não, agora vamos ter filho. Aí tivemos um casal, que é o Marlon e a Maitê, né? O Marlon mora aqui, a Maitê também mora lá. Qual a diferença de idade entre eles? 2 anos. Ah, então foi rapidinho. Foi. O Marlon trabalha na Alunorte, é gerente sênior lá. A Maitê é supervisora de manutenção, também na Alunorte. Aí foi esses dois, né? Aí em 97, a gente separou, né? Deu certo, paciência, né? Separou. Aí eu conheci a outra, a Regina, que aqui está atualmente comigo. Aí com ela tem 2 meninas. Tem a Rafaela, né, que é engenheira eletricista também na Alunorte, trabalha lá. E a Vivian. A Vivian tem 17 anos ainda. Está estudando, né? Mas acho que ela não vai vir para cá, não, pelo jeito. Quais são os anos de nascimento dos seus filhos, então, só para eu não ficar perdida aqui? 82 foi o Michel, aí o Marlon foi 88, a Maitê 90, aí a Rafaela já tem 28, acho que é 90, 96, Rafaela 96, e a Vívia tá com 17, 96, 17 voltando aí, faz as contas aí que eu não estou lembrando. Também sou péssima de conta. Caramba! E aí, então, a empresa, ela te dava estabilidade? Ela era boa para tua família, para seus filhos? Sim, sim. Sempre a gente se sentiu seguro, tanto na Albrás como lá no Norte, né? A Hidro, ela incorporou mais o lado pessoas, né? O lado humano, ela é mais humana, vamos dizer assim, do que a Vale, na experiência que eu tive, né? A Vale valorizava, mas sempre toma lá da cá, né? Trabalhou, tá aqui, eu tô te dando. E a Hidro a gente sente um pouco de diferença. Claro que trabalhou, eu tô te dando, mas tem um lado mais humano, assim, de um cuidado maior, vamos dizer assim, né? Ela dá uns mimos, vamos dizer assim, para você que realmente você sente que tá conseguindo cooperar com ela tipo, te dá esse respaldo, né? Então é uma coisa que eu acho bem bacana da postura da direção da Hidro. Você sentiu muito quando passou de uma para outra? Foi marcante? Foi. Porque na realidade a gente quando passou para a Alunorte mesmo, ainda era Alunorte e Vale. Só mudou que era o Brás, né? Dividiu, né? Mas a Vale ainda era majoritária dos dois lados. Aí quando a Vale vendeu para a Hidro, aí começou a mudar. Você vê que, por exemplo, a Hidro, uma coisa que, vamos dizer, um exemplo, né? O pessoal andava, o mecânico saía de lá do trabalho, pegava o ônibus, vinha para cá com a roupa de trabalho, né? Às vezes trocava, às vezes não trocava. E ela pegou e disse, não, eu não quero o pessoal andando sujo na rua. Aí ela criou a blusa, né, social. Então ela não permite que ninguém entre ou saia com o uniforme de trabalho. Tem que sair com a blusa social. Isso é custo, né? É um custo maior e valoriza o funcionário, né?
Claro, também melhora a imagem dela, com certeza, né? Todo mundo bonitinho, limpinho. Mas tem empresa que não está nem aí, eu quero meu lucro. Saiu daqui, está sujo, para mim não faz diferença. Não vou gastar dinheiro com mais uniforme, né? Então ela fez isso. E esse é um exemplo de que realmente a gente nota, pô, eu tenho um cuidado maior, né? Com o visual que os funcionários têm lá fora. Eu quero sair porque as pessoas saíam mesmo. Né? Principalmente às vezes mecânico, né? Já tem aquela blusa manchada mesmo, às vezes não está mais nem suja, né? Lavou, mas está aquela mancha, né? Só saía mesmo. Hein? Mas mudou. Hoje até os mecânicos faziam isso, hoje está saindo tudo blusinha social e só entra com blusa social. O que mais que você viu que é importante para você, que marcou essa diferença? Olha, ponto forte daí é esse, as pessoas, né? O principal é as pessoas mesmo. Em vários fatores, né? Esse é um exemplo, mas o que marcou mais é a questão do zelo com as pessoas. Mas começou a ter mais atividades para vocês, de lazer também, outras oportunidades assim de crescimento na carreira? Sim. Ela sempre demonstra, né, a parte de aproveitar, ou seja, como se fala, criar, né? Criar os líderes lá dentro, né? Ela está com uma pegada muito forte com as mulheres agora, que é bom, que é legal, né? De valorizar as mulheres, botar mais mulheres na liderança. E a gente vê que não é aquilo empurrado, é preparar a pessoa, né? Porque uma empresa desse porte não dá para colocar, não, é porque a mulher tu vai assumir, não. Mas ela está preparando, selecionando aqueles com potencial, né? Com uma visão de futuro mesmo, preparando para ser. E nós temos muita gente boa, muitas meninas boas mesmo. Não tinha mulher no começo da carreira, né? Lá na Lunorte não tinha mulher no começo. Poucas, muito poucas mesmo. Agora não, hoje para onde você olha, tem mulher na fábrica, em todos os níveis e em todas as coisas. Às vezes você vê essas meninas novas que entram, a pessoa até brinca, né? Um bracinho de Barbie. Mas quando chega lá, elas têm demonstrado, né, que querem. Porque às vezes parece muito nova mesmo. Você olha assim, essa menina parece que tem 13 anos. Como é que está aqui? Aí a menina de 19, 18, né, 20. E a gente lá, por exemplo, eu trabalho com uma que é de Barcarena, mais direto, né? Que a moça é virada. Como é que se diz? Ela cria as situações para resolver os problemas, né? Aí isso é legal. Na área da metalúrgica. Na parte na precipitação ali. É porque, por exemplo, a parte da refinaria do norte já é a parte mais química do que metalúrgica. Já é mais a parte química mesmo. E você ficou morando em Barcarena até quando? Porque eu sei que hoje você mora em Belém de volta. Eu fiquei até quando saiu a ponte. Eu morei mais de 20 anos aqui. Quando saiu a ponte, né, da alça viária, na realidade, quando saiu a alça viária. Porque antes era uma dificuldade, né? Por exemplo, a gente ia só de popopô, que chamava, né, que era barquinho, né? Ou balsa, né, se fosse de carro. E uma vez que eu lembro, por exemplo, que eu fui de popopô retornando, né, saindo de turno, tipo assim, saindo 3 horas da tarde, aí pegava o barquinho ali 4 horas da tarde, aqui que era no Cafezal, né, para atravessar para Belém. Isso, e à tarde joga muito, né, a maré. Aí chegou no meio, deu aquela sacudida geral que todo mundo começou a se apavorar. E era barco de linha, né? Então tinha pessoal, não era um barco exclusivo como tem hoje, né? Era um barco de linha, então tinha mulheres, crianças, adultos, idosos. E o pessoal começou a gritar, né? Volta, volta, volta. Aí como que vai voltar, né? E outro ponto, por exemplo, as janelas eram de madeira. Sabe aquela madeira corrediça, né? Que você levanta. E o pessoal, não, fecha a janela que tá... Eu fui, não fecha nada de janela não, bora se molhar aqui, mas se esse treco afundar, né? Pelo menos a gente tem como sair de dentro. Se fechar aqui, já era, todo mundo vai ficar aqui dentro. Eu sei que a maré estava tão... A gente não conseguiu parar no Vero Peso, foi parar lá para frente.
porque ele não conseguia, né, vencer, e foi só vencendo um pouquinho e indo. Parou lá para Cidade Velha, sei lá. Esse dia foi cruel. Aí tem várias histórias dessas viagens, né? O pessoal conta muito essas viagens aí, do susto que a pessoa passou. Hoje em dia está melhor, porque aqueles barquinhos de antigamente eram muito inseguros, né? Hoje já está melhor, as lanchas são maiores, aí já não tem tanto perigo como tinha antes. Então a ideia foi melhor ficar morando em Barcarena porque era mais fácil. Sim, sim. Era mais difícil para Belém, vamos dizer assim. Né? As balsas eram uma concorrência muito grande, as filas eram muito grandes de carro, o barco era perigoso, não tinha estrutura. Aí depois que saiu a alça viária foi que eu mudei para Belém. Que ano que foi, mais ou menos? Acho que não sei se foi 2011, 2009, por aí. 2009, eu acho. Próximo aí depois dos anos 2000 e 2003, não sei quando inaugurou a alça viária, né? Eu morava depois dessa casa aqui, uma rua aqui. Era uma casa nesse estilo também. Eles se criaram lá, nessa rua, essa outra rua. Depois da do Cabana, né? Para dentro ali, mais próximo do Cabana ainda. Foi lá que eu morei. Aí quando eu mudei, eu vendi a casa, né? E mudei para Belém. E por que você decidiu voltar, então? Para Belém? Como é que se diz? Novos ares mesmo, né? Tentar coisas diferentes, porque aqui a gente já estava há muitos anos, né? E ficava assim, também teve aquela questão da época de separação, né? Aí já ficava, como é que se diz? Mudar de áreas mesmo. Na realidade era não, para mudar de ar, para ver como é que fica. E os filhos continuaram aqui? Continuaram aqui, estudando aí. Aí depois eu voltava todo tempo também, estava com eles todo o tempo. Eu trabalhava aqui, né? Mas eles ainda ficaram muito tempo aí comigo aqui, porque eu fiquei na casa, né? A gente tinha um sítio lá no Itupanema. Aí ficou para a mulher, né? A gente dividiu as coisas, né? Aí ficou para ela, eles moravam lá, moravam aqui, eu passeava lá, ficavam tramitando nas duas casas. E você, Sebastião, você estudou outras coisas enquanto trabalhava esses anos todos? Teve esse investimento em você também, assim? Foi mais na parte química, né? Eu fiz estudo em química até porque como eu precisava entender melhor, né, o processo, me dediquei mais no estudo da química. Teve um crescimento de carreira? Sim. Aí eu tive hoje eu sou especialista de processo sênior, né? Aí fui com esses novos conhecimentos que a gente, né, angariou, progressões salariais, foi que deu uma equilibrada melhor aí. Teve viagens? Sim, atualmente não, mas já viajei bastante, porque eu fui o coordenador de partida de todas as expansões da Alo Norte. Né? Então eu viajava para ver desenhos, para ver as plantas lá fora, para ver o que era que ia trazer para cá, né? Na parte de calcinadores, dos filtros lá da filtração. Aí, desde a expansão 3, que foi os forno C, né? Depois forno D, E, F, G. Essas expansões todas fui eu que coordenei a implantação, comissionamento e partida da planta. Para onde é que você viajou? Minas, São Paulo. Foi mais Minas e São Paulo. Era uma viagem frequente, né? Assim, de 6 meses, 4 meses. De lá, né? Passar uma semana, voltar. Foi mais Minas e São Paulo. Mais São Paulo. Cada das empresas, né? Que eu estava fabricando era mais em São Paulo. E a relação com seus colegas de trabalho? Como é que é? Como é que era? Opa! Dos amigos, do que vocês viveram junto, quem eles eram, quem são? Bem, aqui na parte da Alo Norte, né, quando a gente fez as expansões, né, eu contava muito com o César Mago, porque o que eu fazia na calcinação, ele fazia na precipitação. Né, geralmente a gente viajava junto, ia para Belém junto,
né? Nessa época a gente tinha um carro disponível, né? E a estrada era muito ruim. Muito buraco aí na alça viária, né? Então a gente até se divertia dessas coisas de buraco. Às vezes a gente, não vamos de carro, vamos de táxi. E na sexta-feira, né, no táxi, pega uma cervejinha aí, mano, tomando. Aí era com o César meu convívio maior, né, nessa parte, né? Dos amigos, por exemplo, tive amizades muito fortes com o pessoal que eu entrei na Obras, né, que é aqueles 6 que eu te falei, né, que entramos juntos, né? Até hoje a gente se curte, conversa. Desses que entraram, só eu que ainda estou aí, né, os demais já saíram, né? E tem o Mário Jorge também, que entrou junto comigo, mas ele está na Obras, né? Ele não veio para o norte, né? E desses 7, que era 6 paraenses e 1 maranhense, só está eu aqui na Norte e o Mário Jorge na Obras. Aí foi uma assim, amizade legal nossa, porque como a gente entrou junto e ninguém conhecia nada aqui, não tinha nada mesmo, né? Literalmente. Aí foi que a gente se aproximou mais, né? E o clima era bom no trabalho? Sim, sempre foi. Sempre tivemos uma boa parceria, né? Diria até também com os mais alto nível, com mais baixo, operadores também. Sempre foi muito bacana esse convívio. Vocês faziam bagunça? Principalmente no Barcarena, né? Tem uma história que o Lucival conta, um dos que estavam com a gente, né? E às vezes a gente ia pra festa lá, né? Morava no alojamento. E eu dizia que era para ele me acordar, né? Aí também ele não bebia. Aí a gente começava a beber junto, ele na mesa, né? Aí ele conta que eu sempre pedia para ele rachar a conta com ele. Você falou, mas eu não bebo. Eu, não, tu não bebeu porque tu não quis, a cerveja estava aí, né? Essa história de coisa. Depois o Savá me cobrava mesmo. Eu estava fazendo companhia para ele, não bebia, ainda pagava a cerveja ainda. Aí era mais na brincadeira, né? Mas ele pagava mesmo. Na brincadeira, ele dizia, paga logo a tua aí. E também foi interessante, uma vez nós dormíamos dentro do ônibus, que o ônibus ficava parado de alojamento para vir, né? Aí foi que houve que a gente perdeu a chave. Aí abrimos porta, dormimos dentro do ônibus lá. O pessoal chegou para viajar, a gente já estava dentro do ônibus, que vinha de Barcarena para cá, né? Tempos bons, né? Aí tava todo mundo lá, solteiro, né? Quem tinha esposa, mas não tava aí ainda, né? Aí a bagunça era boa. Dos momentos mais marcantes, o que você lembra desses muitos anos de trabalho? Olha, a mudança, né, a saída da Obras para o Norte foi muito marcante. Aí, nessa parte de trabalho também, essas expansões, né? Faz assim. Foi muito. Ficou com um papelzinho aqui, assim. Pronto. Foi muito. Aqui. Aí. Saiu. Abandona esse papel aí. Pois é. Foi muito gratificante essa jornada, né? A gente aprendeu muito e foi bem reconhecido pelo trabalho que foi. Até hoje, né? O pessoal comenta, pô, foi boa porque não teve problemas posteriores, né? Grandes problemas estruturais, né? Porque é o principal, né? Que o estrutural é sempre o pior, porque para você mexer depois é complicado. Então esse é o cuidado maior. Então isso foi muito marcante, essa parte, né? E da Obras também teve essas questões do blackout, que a gente teve que ficar lá dentro direto. A greve, acho que eu fiquei uns 5 dias lá dentro, sem sair, dormindo lá dentro. Então foi coisas marcantes mais de problemas, né? Que teve que a gente se doar um pouco mais para resolver. Marcou bem. E esse crescimento, né, da empresa, do seu trabalho, desses anos para cá, como é que tá? Olha, nós evoluímos bem em termos de processo, né? Hoje nós somos a melhor alumina do mundo, né? Nós somos também a maior refinaria do mundo. O pessoal fala muito de China, mas China é porque eles contam várias
refinarias juntas para dizer que é maior, né? Mas assim, num prédio igual nós temos aqui, que está tudo ali no aglomerado ali, a nossa é a maior do mundo mesmo. E a nossa alumínio é a melhor do mundo, em termos de qualidade. Nós temos uma bauxita boa, né, que já ajuda. O nosso processo é muito bom, muito bem controlado. Aí a gente consegue preços bons pela qualidade do produto que a gente disponibiliza. Como é que você se sente sendo mãos que trabalharam nisso, né? A satisfação é muito grande, né? Por exemplo, eu me aposentei em 2014. Né? Aí o pessoal sempre fala, não, mas Sabá ainda não parou, por quê? Isso, olha, eu gosto do que eu faço, né? A empresa ainda está gostando do que eu faço. Então, nós estamos convivendo, né? Eu já estou com 11 anos de aposentado. Porque eu tinha também aqueles anos da Albras, que era área insalubre, né? Então, me aposentei com 54 anos. Hoje eu estou com 64. Então, e ainda tenho, como se diz, reconhecimento por bom trabalho. Então, isso me motiva ainda a continuar, né? A minha mulher que fala, né, que ela quer que eu trabalhe com ela. Ela faz bolsas, né? Bolsas assim mas para gestante, né? Carrinha, faz todo o conjunto, né, para a pessoa que vai ter neném, né? Então ela sempre estava querendo que eu tomasse conta do negócio para ela. Eu digo, mas aí não sei não se eu vou conseguir ficar parado em casa, colocando. Aí ela diz, mas tu não tá bom de trabalhar não. Eu digo, breve. Ela é costureira? É, breve. Ela fazia roupa, agora ela está mais dedicada para bolsa, né? Bolsas mais premium, né? Essas bolsas de... E como é que foi a chegada dos seus filhos na Alunorte? Como é que, para você, um paizão? Começou pelo Marlon, né? Na realidade, o meu filho Michel trabalhou aí também, né? Mas só que saiu já há bastante tempo, né? Aí foi para o outro lado. Aí o Marlon, ele entrou como trainee. Ele foi o primeiro trainee daqui da vila, né? Ele entrou como engenheiro trainee lá. E estava ele e a Maitê disputando, que os dois são engenheiros, né? Aí estavam os dois disputando, só que ele ganhou dela. Aí ele entrou. E tá com uma carreira muito boa lá, né? Uma ascensão muito rápida até. Ele foi o primeiro trainee da Alunorte? Da engenharia de produção, que é a especialidade dele, né? Porque antes só contratavam um engenheiro químico para trainee, né? Aí ele conseguiu ser o primeiro não engenheiro químico como trainee, né? Que ano que foi que ele entrou lá? Foi, acho que está com uns 10 anos. 2000 e... É. E para você, como é que foi essa... Precisa ver uma coisa. Gravando. Como é que você ficou, paizão que recebeu o filho? Pois é, o Marlon, a gente tem uma história bem lá atrás, né? Ele estava estudando, ele se envolveu cedo também com a Tayane, né? Então, e não trabalhava, eu dava o suporte para ele em Belém, né? Ele morava num apartamento meu em Belém. E eu dava sempre suporte e ia muitas vezes lá com ele, né? Então, ele estudava, eu ia à noite, tomava cerveja e ficava conversando. E a gente conversava muito sobre liderança, como ele ser, como ele se comportar, como ele deveria agir, né? Vamos dizer assim. E, na realidade, até ele conta essa história, né? Ele foi se preparando, né? A gente foi se preparando. O Marlon foi preparado por mim, vamos dizer assim, né? Desde antes de entrar aí. Então, quando ele entrou, ele alega, né, que isso ajudou bastante ele nessa tomada aí de carreira dele, né? E você se sentiu como? Senti realizado, né? Senti realizado. Porque depois veio a Maitê também, né? A Maitê eu conversei menos, né? De que com ele. Ele realmente, por ser homem, por estar mais próximo também, que ele já estava em Belém, a Maitê ainda estava para cá. Né? E aí a gente conversava bastante. E depois aí veio a Maitê, que também
entrou mais recente, né? Está com uns 2, 3 anos. Aí, por completar, depois veio a Rafaela também. Aí, Rafaela é engenheira eletricista. Aí eu digo, agora eu tô realizado, né? Porque realmente você entrar, colocar seus filhos, colocar bem, saber que é uma empresa boa, né? Que eles têm como, né, um futuro, né, progredir, aí realmente me deixa bem satisfeito e como se dever cumprido, né? Sentindo assim, por aquele dever cumprido, dei a minha colaboração para eles. Ensinei a pescar, não dei o peixe, ensinei eles a pescar. Sebastião, eles entraram por mérito próprio. Sim. Sim. A Maitê foi planejamento, né? Ela entrou primeiro como planejadora, depois já subiu, já foi promovida para supervisor. Ela foi a primeira mulher a ser supervisora da manutenção tradicional, da Hidro. A primeira mulher a ser supervisora de mecânicos e eletricistas. Antes não tinha sido nenhuma mulher na Hidro. Estão quebrando barreira aí dentro. E eles ligam para você, pai, me ajuda. Atualmente não. Eu já até reclamei que antes, quando eu passava uma mensagem, né, rapidamente ele respondiam. Agora já não responde tão rápido. Rapaz, muito corre, muito corre. Principalmente a Maitê, né? Uma parte de manutenção é mais puxada. A gente conhece da área, né? A gente sabe que a parte de manutenção é mais corrida, porque como quebra muito equipamento, né? Aí você tem muita emergência. Ontem ela saiu 9h30 daí, da casa dela para ir lá fazer um DDS, né? O pessoal que estava chegando de 23 horas. Só que ela é da rede de mulheres também, né? Da Hidro. Aí ela que dá essas palestras aí, né? Mas lá dentro vocês têm convívio? Vocês se encontram no almoço? Difícil. Atualmente é difícil. Como eu trabalho ali na frente, né, e eles, os dois, trabalham lá atrás, às vezes eles usam o restaurante de lá, ou às vezes o Marlon muitas vezes leva comida para comer lá, ela também às vezes leva. Aí a gente se encontra às vezes, quando eu trago alguém encomenda, aí eu digo, espera. E como eu sou de Belém também, né, no ônibus eu chego primeiro, né, 7h45. Os ônibus daqui da vila chegam às 8h10. Aí a gente não se encontra. Na saída eu saio primeiro, né? E eles saem meia hora depois. Aí também já é horário diferente. Aí acaba não se encontrando mesmo. E quando tem evento da empresa, no Cabana Clube, ou festa, ou show, comemoração, vocês estão tudo juntos? Sim, sim. Aí sempre tem a menina dela, que chama bailarina das pernas grossas, que é a Alice, a minha neta, né? Aí tem os eventos dela e a gente vem todos para ir. Sempre a gente vem, não deixa de vir. Daqui a pouco eles estão por aí, vai chegar aí. Já aconteceu alguma coisa para você desde que eles entraram lá que você ficou emocionado, que foi marcante? Tem vários pontos, né? Mas eles fizeram uma filmagem anterior, né? Já foi feita uma filmagem anterior da gente lá dentro. Andando, uma parte mais do lado rotina nossa lá dentro, né? Aí só a Rafaela que não tinha entrado ainda. Mas apareceu eu, Marlon e Maitê. Aí como eu sou chorão, né? Minha mãe já disse que desde criança que eu sou chorão. Aí até nas entrevistas lá, né? Já chorava, a Maitê já chorava. A Maitê puxou mais pra mim, mas também chorona, né? O Marlon não, o Marlon já é mais controlado, vamos dizer assim. E as entrevistas e essas filmagens foram do quê? Hã? Essas filmagens foram para quê? Eles deram, né? Colocaram, foi para a empresa que pediu. Mas era tipo dia da família, o que que era? Dia dos pais? Foi tipo, não, foi como se fosse uma homenagem mesmo para mim, tipo assim. Aí que eles fizeram lá dentro. Você recebeu uma homenagem? Foi. Eles me filmaram lá no trabalho, andando, né? E ficou bacana. Foi uma homenagem que a empresa fez para mim.
pensando nessas homenagens, em que momentos você se sentiu, então, homenageado, valorizado? Sim, muito. Porque a gente tá, vamos dizer, contando com o Brás 40 anos, né? Aí que a gente diz, né? Que por exemplo, como eu posso dizer, eu ajudei a construir aqui a cidade, porque não tinha nada. Ajudei a construir a Brás, né? Porque eu parti 2 linhas, ajudei fortemente a construir a Lunorte, porque eu parti desde a primeira até a última linha. Então, isso por si, assim, para mim já é uma, sabe, já me deixa bastante satisfeito, né? E também o que me deixa muito satisfeito é, hoje ainda, né, eu senti valorizado. Né? Acho que 15 dias atrás eu recebi um diploma de mérito pelo trabalho entregue durante o ano, né? Tem as fotos bacanas, foto até jogar lá no Engaje, né, que eles chamam, né? Que Eu legal. não consigo entrar muito lá, mas eu vou tentar colocar lá. Então isso também, né, reforça, me deixa muito satisfeito. E você sempre quis continuar, você nunca quis sair? O que te fez ficar por 40 anos? Que eu gosto do que eu faço, né? Então isso já ajuda bastante, né? E por estar aqui próximo e avaliar os mercados e ver, eu já tive proposta para sair, mas para ficar longe da família, eu não, mesmo que fosse um pouquinho melhor, eu não vi que valia a pena, né? Aí por isso que aí eu vou continuando, vamos dizer assim, fico continuando. E hoje, como é que tá a sua vida? Tá bem, melhor, me sinto tranquilo, feliz, a gente faz umas festas de vez em quando. Isso eu tô aqui na vila de 15 em 15 dias. A gente tem um sítiozinho com igarapé, água corrente. Chega lá tomar um banho. Fica 30 minutos daqui, na estrada que vai para Baitetuba. Aí a garotada adora. Assa uma carne lá, não tem coisa melhor. Já faz tempo que eu não vou em Salinas, só quero igarapé agora. Você tá com quantos netos? 9. Essa é a nona, a que chegou aí, a baixinha aí, a Maria Fernanda. 9 netos. Tem a da Rafaela, né, agora, Maria Fernanda. Aí da Maitê tem 2. O Marlon tem 3, né, que são 3, 5, 6, né? E mais o Michel tem 3. Você falou pra mim que ser pai foi muito marcante, ser avô. Melhor ainda. É? O que Sim. representa? Porque o carinho das crianças, né, é coisa que é impagável, vamos dizer assim, né? Não tem coisa melhor que te deixe mais satisfeito de que uma criança vir te abraçar e chegou o avô. É muito gratificante. E eu adoro isso. Eu adoro ser avô, eu adoro estar com eles. Então, para mim é uma terapia isso aí. Chegou alguém já. E você me falou que você perdeu seu pai, né? Quando é que isso aconteceu? Já tem uns 15 anos, mais ou menos. Tem bastante tempo. Algo que a gente não esquece, né? Hã? Não esquece, né? E vocês, seus irmãos são unidos? A família se junta? Hoje menos, né? Mas a gente já foi mais unido quando a minha mãe estava na casa dela. Porque a casa dela ainda existe, a gente não vendeu, ainda está lá, né? Só que como ela não consegue mais ficar sozinha e mesmo com pessoas, né, cuidando dela, né? Mas aí não ficava ruim pra gente. Porque enquanto ela estava na casa dela, eu dormia todo final de semana lá, né? Aí a gente fazia almoços, sábado, domingo, aí os irmãos iam. Aí como ela saiu, foi para casa da minha irmã, aí já não está mais, já não tem aquele gosto das pessoas de se reunirem lá, né? Aí eu continuo indo, mas também já não é mais a mesma coisa. O que é importante para você hoje? Nela, né? Não, na sua vida. O que é importante para você? Para mim, importante é viver bem,
paz, amor. É o importante, é estar com os meus entes queridos, né? Isso é o que eu valorizo mais. Não valorizo assim sair, passear sem eles, prefiro estar junto. Né? E isso faz bem e eu sinto que eu sou bem acolhido, então para mim tá bom, é isso que me faz bem. Então hoje é um dia que eu estou vendo que tem a família, parte dela aqui, é um dia importante. Sim, a gente se reúne bastante aqui. Tem, como eu falei, tem o Igarapé, né, o sítiozinho lá. Aí a gente se reúne bastante. Na casa da minha filha tem uma piscininha lá também. Aí sempre a gente está se reunindo. Você conseguiu dar para os seus filhos, para os seus netos, uma vida que você queria proporcionar para eles? Sim, eu acho que eu ajudei bastante, né? Mérito deles, com certeza, mas eu acho que eu ajudei, sim, dei uma direção boa para eles. E eles têm hoje, na idade que eles estão, muito mais coisa do que eu tinha na minha época, né? Então isso já me diz que eu tive um sucesso nessa parte aí, né? Qual que é o legado que você deixa? Eu acho que o legado é trabalho, né? Honestidade e amor. Que eu acho que eles conseguem passar para os filhos deles. Você vê que tem uma acolhida aí. Se você vê, por exemplo, eu tenho as minhas ex-mulheres, tudo são amigas, né? Convivem, né? Então até isso, né, eles dizem para mim, que o senhor conseguiu até isso. As duas que moram aqui, né? Aliás, a atual e a que mora aqui, que é deles. E tem a outra também que mora em Belém, mas também quando se reúne. Então, acho que é essa coisa que eu deixei de bom para eles, esse legado, né, de união, né, de fazer a união, crescer junto, puxar, pegar na mão do outro, bora, vamos junto. Né? Acho que isso é importante. Aí, como família, né, você consegue realmente deixar as pessoas mais à vontade. E isso faz crescer, né? Isso faz crescer. E isso eles vão crescer, com certeza. Você tem algum aprendizado que você carrega que é muito importante para você? Aprendizado de? De vida. Aprendizado. 64 anos ensina muita coisa, né? O aprendizado de vida, mais essa parte de abrir as portas mesmo, né, para as pessoas. Eu tenho, por exemplo, da minha família, né, muitos trabalham lá, esses ex-cunhados todos trabalham lá, ou seja, eu abri muitas portas, né, para eles. E essa coisa coloca para a gente que você conseguiu, né? Que você conseguiu ajudar, isso é importante para mim. Sempre dá as oportunidades, né? Ser exemplo também, né? Sim, isso é sempre importante. Então sempre a gente tenta colocar isso aí para fazer eles crescerem mesmo. Você ainda tem algum sonho, Sebastião? Sonho, criar meus netos. Estar junto com eles, né? O que eu penso realmente de futuro é isso, sabe? Ter sempre uma estrutura de poder compartilhar com eles, né? Estar presente. Então isso para mim é o mais importante hoje, é o que eu mais sonho hoje. Não tenho grandes sonhos fora desse mundinho aqui, não. E todos os filhos e os netos sabem que o vovô é sentimental? Sabe. Todos eles sabem. E esses 30 anos, que para você é 40, mas esses 30 anos da Lunorte, como que é para você fazer parte disso, dessa história e ser escolhido? E ser escolhido como um dos representantes dessa história? Olha, realmente a gente tem essa parte profissional, né? A gente moldou, né, esse tempo aí de Alunorte, 30 anos, desde a primeira partida, né, que a gente colocou, como contei a história do Nelcínio, do Aldir, né, dizendo, ó, sou cagado e tal. Que realmente a gente foi se moldando, foi aprendendo a lidar e se antecipar, né, porque realmente uma refinaria de alumina é complexa, é muito complexo.
E para você dominar, para você realmente ter condições, né, de resolver, você tem que estar sempre se antecipando, sempre. Porque como são muitos problemas, se você não cuidar de um, vai ser 2, vai ser 3, daqui a pouco você perdeu o controle. É como a vida, não é? É, bem parecido. Se não cuidar, já era. E como a visão é o que se visa é lucro, né? Então você tem que estar sempre à frente para não reduzir produção. Mas como é que é para você ser parte da história desses 30, 40 anos, mas ser um dos escolhidos? Porque eu acho que esse que é um ponto importante. Tem muita gente que trabalha lá dentro e você é um deles, né? Escolhido para estar aqui, participando desse projeto, contando a sua história. O que isso significa? Significa valorização, né? Acho que eles estão enxergando, né? Porque alguém colocou, né? Quem é, né? É o Sebastião, é o Sabá. Por que ele merece? Ah, porque está 30 anos, como você falou, né? Tem outras pessoas com 30 anos, né? Eu acho pelo legado, pela minha família, pelo que eu construí, né? Ele dizer, pô, o cara está aqui 30 anos, mas ele conseguiu colocar 3 filhos, todos em funções boas, né? Em cargos bons. Ou seja, ele também fez a parte dele lá fora. Fez aqui, fez lá fora, construiu lá fora. E agora, por que não dizer que ele está ajudando a gente, trazendo também bons profissionais aqui para dentro, né? Da família. Então, eu acho que essa parte, acho que pesou bastante. Acho que pesa, né? Pesou bastante para mim ser um dos escolhidos. Né? Você se sentiu bem contando a sua história pra gente? Sim, com certeza. Acho que isso é importante, né, colocar, porque é um legado que a gente deixa e os meus filhos vão ver depois, eles vão dizer, ó, isso foi importante. Então, agradeço também, né, vou agradecer a empresa, agradeço vocês pela oportunidade, por tudo, por estarem aqui. E saber que a sua história vai ficar arquivada, ali no acervo, né? As pessoas vão ter acesso à sua história, seus netinhos, essa que acabou de passar, essa bebezinha, vai poder ver a história do vô. Bacana. Isso aí não esperava essa parte aí, não. Pensei que ele seria igual ao outro, né? A que fez anteriormente, né? Que filmou lá, então. Mas foi mais um. Ali foi, agora já é diferente, né? Já é mais um trato mais acadêmico, vamos dizer assim. E aquele menininho que chegou fazendo a alegria da família, que hoje é esse homem que construiu tudo isso, como é que tá? Tá bem. Acho que hoje eu me sinto feliz, me sinto renovado, né? Vou fazer 65 anos, mas me sinto durinho assim, vamos dizer. Me sinto forte, me sinto com saúde, me sinto motivado, né? Então, não vou chegar ao ponto de dizer que eu estou iniciando, mas que eu vou dizer assim que ainda me sinto muito bem para outras conquistas ainda. Tem muito pela frente. E vou buscar. Vou buscar, sim. Tem muito pela frente, né? Sim, tem muito pela frente. Obrigada, viu, Seba? Ah, obrigado. Valeu, obrigado.